Olá, o Vida e Saúde está no ar e você confere agora o que a gente vai ver por aqui hoje. Mossoró recebe mais de 6.000 doses da vacina contra a dengue. Ministério da Saúde disponibiliza curso gratuito de capacitação contra arboviroses. O FERSA promove curso interdisciplinar sobre saúde em escolas públicas do município. E ainda uma conversa com o cardiologista Flávio Veras para falar sobre saúde do coração. Fique com a gente, o Vida e Saúde começa agora. O Vida e Saúde está no ar e a gente começa falando sobre uma notícia importante aqui para Mossoró. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP, recebeu na última quinta-feira, 15 de fevereiro, um lote da vacina contra a dengue com 45.000 doses do imunizante. Essa primeira fase da campanha de imunização vai atender jovens de 10 a 11 anos de idade de 19 municípios. A imunização se dá em 2 etapas, sendo a segunda aplicação marcada para 90 dias. De acordo com a segunda Unidade Regional de Saúde Pública, Mossoró deve receber 6.914 doses. E a previsão é que os imunizantes cheguem no próximo sábado, dia 17 de fevereiro. E em meio a esse cenário de explosão de casos de dengue, que a gente pode acompanhar aí nas notícias pelo país inteiro, profissionais de saúde de todo o Brasil podem ter acesso a um curso gratuito de capacitação sobre arboviroses. O material foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. De acordo com a pasta, o curso, voltado sobretudo para médicos, apresenta informações sobre diagnóstico, manejo clínico e reconhecimento de alarme de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, incluindo dengue, zika e chikungunya, a fim de evitar casos graves. As inscrições nesse curso, que é gratuito, podem ser feitas no endereço eletrônico mais.conasems.org.br. Com a proposta de divulgar conceito de saúde única por meio de atividades teóricas e práticas no ambiente escolar, pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, irão executar um projeto interdisciplinar de extensão em 18 escolas de educação básica de Mossoró. Olha que bacana, né? As ações vão ter início em março deste ano e serão financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior por período de 3 anos. No total, serão investidos R$205 mil no projeto. Entre as atividades previstas estão seminários, oficinas, cursos de extensão, rodas de conversas, práticas restaurativas, com o objetivo de desenvolver pesquisas de alto impacto social, cultural, humano e ambiental. Muito bom, né? Parabéns aí aos envolvidos pela iniciativa. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa com Flávio Veras, que é cardiologista e vai falar com a gente sobre saúde do coração. A gente volta já. Seja o asfalto chegando na sua rua, seja a UBS com mais médicos, seja o orçamento garantido para a saúde e educação e muitas ações que fazem a sua vida melhorar, tem um dedo da Câmara Municipal. O vereador está nos bairros, conhece os problemas, ele indica obras, faz leis, fiscaliza, faz cobranças. É por isso que se diz, a Câmara é a casa do povo. Câmara Municipal de Mossoró, trabalhando para o povo. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Olá, estamos de volta agora com o segundo bloco do Vida e Saúde. Agora para ter uma conversa muito importante aí de interesse, né, de todos nós sobre saúde do coração. E o nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema é o cardiologista Flávio Veras, que também é professor universitário, está aqui conosco para trazer esclarecimentos sobre tantas dúvidas aí que é de interesse comum de todos, né? Flávio, seja bem-vindo ao programa Vida e Saúde, é um prazer ter você aqui. Olá, Elaine, obrigado pelo convite ao programa Vida e Saúde.
Estou aqui para a gente poder esclarecer a maior parte das dúvidas aí relacionadas a problemas cardíacos. Maravilha. Flávio, ele é também, né, cardiologista, professor aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É de Recife, mas está aqui em Mossoró atuando há 15 anos, tem muita experiência. Flávio, eu queria que a gente começasse a nossa conversa trazendo uma pergunta muito comum e que às vezes tem muito preconceito. Quando é que eu preciso me preocupar, procurar um cardiologista? É só a pessoa idosa que tem que procurar um cardiologista? A gente sabe que não, mas queria que você dissesse pra gente quando é que chega esse tempo, quais sinais? Tá. Excelente pergunta, Elaine. A consulta com o cardiologista é um médico especialista, né? Então, a gente indica, havendo um diagnóstico por parte de um clínico de alguma patologia cardiovascular, ou seja, se o paciente é hipertenso, se há uma suspeita de coração crescido, se há alguma arritmia detectada clinicamente ou por algum exame complementar. Então, alguma suspeita de alguma patologia cardíaca numa avaliação inicial é indicativo de uma avaliação cardiológica. Outra situação, independentemente da idade, se houver casos de mortes por problema cardíaco na família em parente de primeiro grau, é outra indicação de atendimento precoce ao cardiologista, e pessoas adultas que desejam praticar alguma atividade física. Então, sempre passar numa avaliação cardiológica de rotina. Então, quer dizer, doutor Flávio, se eu tenho alguém na minha família que já tem esse histórico familiar, por exemplo, meu tio já sofreu de infarto, meu avô também, então eu devo me preocupar. O reforço maior é para parente de primeiro grau, então pai, mãe e irmãos. Mas, segundo grau, tios, avô, sempre deve levantar o alerta para uma avaliação inicial, né? Então é importante ter essa avaliação inicial. Doutor Flávio, existem várias doenças aí que se assemelham a situações de infarto, né? E aí uma delas que eu queria que a gente abordasse aqui, tema até que a gente abordou em outros programas, né, no Vida e Saúde, que foi sobre a ansiedade. A pessoa que está ali sofrendo aquele ataque de ansiedade, está em crise, ela geralmente fala que está com a boca seca, que está com falta de ar, e também um sintoma é o coração, aquele negócio, meu coração está saindo pela boca. Quando é que esse caso por que isso acontece? Essa é uma dúvida bem comum realmente, Elaine. O que acontece é que os hormônios liberados na ocasião do infarto são praticamente os mesmos que são liberados na crise de ansiedade. Então, são hormônios que nós nomeamos como catecolaminérgicos. O nome é grande, é feio, mas que traduzindo em miúdos, são hormônios que fazem com que o coração acelere e a pressão arterial acelere. Então, a sensação é de um mal-estar, é de um desconforto, é de um aperto no peito, mesmo tratando-se de uma crise de ansiedade. Nessas ocasiões, o que a gente aconselha é que, se a pessoa não tem uma avaliação cardiológica recente, se não tem uma segurança de que aquilo realmente é uma crise de ansiedade, que procure um pronto-socorro para um atendimento, pelo menos uma avaliação clínica e a realização de um eletrocardiograma, para que tranquilize de que realmente é só uma crise de ansiedade, né? Então, vai confundir mesmo. Só que o que a gente aconselha é isso. Num quadro inicial e a um pronto-socorro. Numa oportunidade, fazer uma avaliação cardiológica com calma para descartar que haja qualquer possibilidade. Inclusive, doutor Flávio, as próprias UPAs, né, fazem aquele exame do eletro, né, cardiograma que está disponível e geralmente eu queria saber quanto tempo dura essas sensações, no caso de ansiedade, existe um padrão dessa sensação? Existe. No infarto, o sintoma ele é progressivo e ele não vai cessar se não houver uma intervenção direcionada, né? A crise de ansiedade, a gente procurando ter uma respiração mais controlada, procurando estar num ambiente mais tranquilo, procurando a mente ficar mais calma, a tendência é que o sintoma desapareça durando aí 15 a 20 minutos no máximo, tá? Mas isso é bem variável de pessoa para pessoa, né? Infelizmente hoje a gente tem uma ferramenta de informação universal,
que é o Dr. Google, e aí as pessoas procuram associar qualquer tipo de sintoma a uma coisa de maior gravidade, tá? Então é por isso que eu digo, a gente não pode dizer nunca que é sempre ou que não é nunca, né? A gente tem que ter um bom senso de que o sintoma está incomodando, o sintoma está aumentando a intensidade, precisa de uma avaliação para descartar que seja alguma coisa mais grave. Seria uma indicação procurar, assim, comunicar algum parente, estou sentindo desconforto, seria ideal fazer, compartilhar nessa sensação, esse desconforto? Se houver algum profissional da área de saúde, amigo ou familiar, que possa dar algum conselho naquele momento, é interessante, né? Porque às vezes uma palavra de segurança, né, numa crise de ansiedade nos conforta e aí ajuda a que o sintoma comece a cessar sem precisar você ir para uma UPA, que a gente sabe que muitas vezes o atendimento não é tão rápido, né? Precisa ter uma espera e aí, no caso de ansiedade, pode ser que uma palavra amiga resolva e consiga estabilizar o quadro. Perfeito, doutor. Seguindo aqui as nossas perguntas, né? A gente estava falando sobre doenças, a gente falou sobre a ansiedade aqui, que pode se assemelhar à questão do infarto. Também tem a questão, doutor, de infarto e morte súbita, né? Eu queria que o senhor fizesse essa diferenciação para a gente entender, né? Porque diz, infartou, morreu ali. E aí tem pessoas que passam por isso, mas não morrem. Qual é essa diferença para a gente entender? Tá. Vamos tentar ser o mais didático para a gente poder diferenciar as coisas. Todo mundo morre por uma parada cardíaca, tá? Então, parada cardíaca não é causa de morte de ninguém. É quando há uma cessação das atividades do nosso organismo. Mas quando uma pessoa morre sem ter uma doença prévia, sem ter nada que pudesse levar à morte, essa morte é dita morte súbita. Então, fazendo um exercício, ou a pessoa que foi dormir e não acordou mais, que não tenha nenhuma patologia prévia, que era previamente saudável, ela teve uma morte súbita. A morte súbita, de uma maneira geral, a principal causa é infarto. Então, a gente tem um infarto que é uma obstrução de uma artéria do coração. Aquela obstrução é aguda, causada por um coágulo, e aí esse coágulo impede que haja a oxigenação adequada do coração. Nesse momento, o coração entra em arritmia e não consegue mais retornar. Então, de uma maneira geral, a maioria das mortes súbitas são causadas por infarto. Mas, em jovens, é menos comum. Então, em jovens, há outras causas mais raras que superam o infarto como causa de morte súbita. Jovem, que faixa etária? Menor que 35 anos. Isso na literatura mundial, os estudos mostram que menores de 35 anos geralmente morrem por outras causas que não infarto. Maior que 35 anos, não. Aí volta a ser infarto como principal causa de morte súbita. Qual é a importância disso, Elaine? A importância é que, principalmente na pessoa jovem que tem uma morte súbita, toda a família precisa ser investigada na busca de uma causa que possa levar à mesma morte súbita em parente. E isso é uma coisa que, obrigatoriamente, toda a família precisa ser investigada por um cardiologista. Porque há situações que o próprio eletrocardiograma ele não consegue diagnosticar. Então, precisam ser exames mais específicos que aí o cardiologista vai indicar. Perfeito. Doutor, doutor Flávio, e outra situação, a questão do AVC, né? A gente não sabe diferenciar e aí existem sinais ali muito parecidos que a pessoa, quando cai, demonstra. Como é que a pessoa está prestando aquele socorro inicial ali, como é que pode diferenciar? Isso. O AVC, geralmente ele dá sintomas diferentes do infarto e da morte súbita também. O AVC, ele geralmente começa por um déficit na fala. A pessoa que está conversando com quem está tendo o AVC percebe uma dificuldade na expressão das palavras ou um déficit
no hemicorpo, um déficit hemiparético que leva a uma dificuldade na movimentação. Por exemplo, um copo que a pessoa conseguia segurar não consegue mais. O copo cai no chão. Então, uma passada que conseguiria dar normal começa a dar de maneira claudicante. Um sintoma motor, sintoma de fala de expressão e sintoma de déficit neurológico focal, de não reconhecer, de não enxergar uma pessoa, um objeto próximo. Então, são déficits agudos, né, mais focais, diferentemente do infarto, que a pessoa relata dor no peito, né? Pode levar a morte súbita? Também pode, mas aí no caso são muito mais raros e é quando geralmente você tem um AVC que a gente chama de hemorrágico, quando tem um extravasamento de sangue para o cérebro, que é a minoria dos casos dos AVCs. 85% são isquêmicos e apenas 15% são hemorrágicos. Então, geralmente o AVC ele dá sinais focais que o infarto não dá. Doutor Flávio, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa agora. A gente já ouviu muitas informações importantes e vamos continuar a nossa conversa no terceiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com o terceiro bloco do Vida e Saúde, falando sobre saúde do coração. Quem está aqui com a gente, nosso convidado, é o Dr. Flávio Veras, ele que é cardiologista, também professor universitário, está trazendo aqui vários esclarecimentos para a gente de situações comuns do dia a dia, que é muito importante que você de casa saiba para poder ir prestar socorro. O tema de hoje especificamente, que está sendo tratado aqui, são situações de infarto, né? E, doutor Flávio, no último bloco a gente estava falando aqui sobre essas situações, né? Diferença entre AVC, diferença entre a questão da ansiedade e também de morte súbita. Eu queria que a gente continuasse a nossa conversa agora falando propriamente sobre os sintomas, aí, os sinais que a pessoa está dando ali que está tendo um infarto. Porque tem gente, eu conheço pessoas que começaram ali sentindo uma dor nas costas, né? Quais são esses sintomas? Bom, a gente vai comentar de sintomas mais comuns até os menos comuns, tá? O sintoma mais comum é uma dor na região do tórax, a dor de caráter opressivo ou em queimação, de intensidade progressiva, caracteristicamente irradiação para a face interna do membro superior esquerdo ou a região do mesmo lado da mandíbula. Esse é o que é mais característico. O que é que desencadeia? Geralmente, um alto nível de estresse, uma atividade física extenuante, ou, às vezes, não tem fator desencadeante. Em repouso mesmo, pode ocorrer. Isso é o que é mais comum, né? Menos comum, a dor ser em região tóraco-abdominal, na região epigástrica, em barra, pode ocorrer também. Como você mesmo falou, no dorso, nas costas, também pode ocorrer a dor. E a irradiação, algumas vezes, pode ser para ambos os membros superiores, sempre a face interna, né? Tanto o membro superior esquerdo como o membro superior direito. Alguns sintomas podem vir associados, como sudorese profusa, como tontura e escurecimento de vista, náuseas e vômitos. E, na grande maioria das vezes, o infarto é acompanhado por uma elevação súbita da pressão arterial. Então, quase sempre a gente vai ter uma pressão arterial mal controlada no paciente que está tendo um infarto agudo do miocárdio. Doutor, e em casos como esse, em quanto tempo é possível prestar socorro? Tá. A gente tem um aforisma na medicina de que tempo é igual a músculo, tempo é igual a vida no infarto. Então,
Do momento que o paciente tem o sintoma até a realização de um eletrocardiograma, que é o que vai ditar o tipo de tratamento que a gente vai dar para aquele infarto, isso deve ser no máximo 10 minutos. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue ter a mínima possibilidade de que o paciente possa chegar a uma parada cardíaca tendo o tratamento adequado. Então, no máximo 10 minutos para realizar um eletrocardiograma. Posso fazer alguma coisa em casa? Se o paciente já tiver o diagnóstico de um problema cardíaco, sim, o cardiologista que acompanha o paciente pode orientar medidas iniciais. Se for apenas uma suspeita num paciente que não tem um diagnóstico prévio, aí o adequado é que vá à unidade de pronto atendimento fazer o diagnóstico correto. Perfeito, doutor. No caso, então, né, o senhor estava falando aqui sobre a questão de prestar socorro. Pode-se fazer, então, ligação para o SAMU? Como é que... Às vezes, a gente sabe que na família, numa situação dessa, as pessoas ficam muito nervosas, né? E algumas mais do que outras. Nesse caso, como é que eu posso buscar essa forma de me acalmar, fazer essa ligação que pode... A gente sabe que em alguns momentos o SAMU demora a chegar, né? Como é que eu posso ser efetiva ali, prestar socorro, se houver essa possibilidade, essa chance ali para aquela pessoa que está sendo vítima do infarto? Excelente pergunta, Elaine. O que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo Ministério da Saúde é que realmente o contato seja feito com o SAMU. Nesse momento, o SAMU ele tem a obrigação de dar uma previsão do tempo que vai levar para aquele socorro. Por quê? Porque o SAMU ele tem mecanismos de já fornecer os primeiros atendimentos na própria transferência à unidade hospitalar. Então, essa é a importância. Mas aí, em situações extremas, o SAMU pode relatar ao familiar que está entrando em contato que não será possível naquele momento por alguma intercorrência. E aí, quem tiver maior conhecimento na área deve fazer esse transporte para a unidade hospitalar. Mas o SAMU realmente é quem tem a obrigação de fazer esse socorro. Nesse caso, doutor, sobre a questão das pessoas, né, que tem ali uma predisposição, a gente já citou aqui sobre a questão do histórico familiar, que influencia sim, mas existem fatores que aí podem potencializar esse risco do infarto? Sem dúvida. A principal patologia associada tanto a infarto agudo do miocárdio quanto a acidente vascular cerebral é a hipertensão arterial, tá? Então, é primordial que toda pessoa adulta tenha sua pressão arterial verificada com frequência, para que esse diagnóstico seja feito e o tratamento adequado seja direcionado, tá? Outras situações, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, que infelizmente é uma realidade ainda, e agora com os dispositivos eletrônicos ganharam mais força, e aí a gente precisa estar alerta para isso, sobretudo os jovens que estão aí com os vape em uso frequente, né? Então, a quantidade de substâncias químicas é muito maior do que no próprio cigarro, né? Então, esse alerta precisa ser dado, né? Então, são patologias que, isoladamente ou associadas, elas ganham força para que você tenha uma obstrução na artéria do coração que leve ao infarto. O senhor falou sobre a questão de pressão alta, né? Geralmente, todo mundo tem em casa aquele aparelhinho de ferir a pressão, né? Esses aparelhos, doutor, eles são seguros, né? O senhor falou aí que a pressão precisa ser recorrente e ser verificada. Esse aparelho é seguro? Ou é necessário que a pessoa vá lá no posto de saúde para fazer essa verificação? Esses aparelhos, sobretudo os que são colocados no pulso, eles vão nos dar uma noção aproximada da realidade da pressão arterial, mas eles não têm uma eficácia, uma acurácia alta, tá? Então, uma noção é importante, ele é útil para isso, para que você tenha uma noção, mas precisa haver uma confirmação, tá? Num aparelho que é colocado no braço, que esse sim é o que dá
a acurácia que a gente precisa para o diagnóstico. Existem aparelhos que são validados pelas sociedades de cardiologia e outros que não. Então, sempre procurar saber se o aparelho que você está utilizando é validado para isso, e pelo Inmetro também tem um selinho de qualidade do Inmetro. Perfeito. Doutor, e no caso de mulheres, né? As mulheres que entram ali na menopausa e sentem vários sintomas, algumas ficam tontas, tem um aumento da pressão. Eu queria saber se tem alguma relação, elas podem se preocupar aí, é possível nesse período ter uma predisposição para infarto, com relação à pressão alta, isso merece atenção? Por que isso Muito boa pergunta também, Elaine. Eu falo agora para as mulheres que estão na menopausa e para os familiares que o que elas sentem é verdade. Elas não estão criando da cabeça delas, não. Por quê? A partir do momento que a mulher ela está num período pré-menopausa ou mesmo menopausa, a circulação hormonal dela modifica completamente. E os hormônios, na fase de menacme, quando a mulher tem a menstruação ativa, esses hormônios eles são cardioprotetores, ou seja, eles contribuem para evitar infarto e acidente vascular cerebral. A partir do momento que a mulher entra na menopausa, para de ter essa proteção. E aí a atenção precisa ser redobrada. E aí que realmente a mulher tem uma tendência a aumentar de peso, tem uma tendência a aumentar colesterol e a se tornar hipertensa. Então, nessa fase da vida, é a fase que a mulher encontra-se mais vulnerável de ter tanto infarto quanto AVC. Então, o cuidado aí tem que ser muito maior. Muito importante, né? Situações aí que às vezes a gente nem pensa, é só a menopausa, mas que precisam sim de atenção. Lembrando para você que chegou agora, nós estamos aqui com o doutor Flávio Veras, ele que é cardiologista, está trazendo aqui informações muito importantes para a gente sobre saúde do coração, especialmente aí sobre a questão de infarto, né? O que causa, que medidas podem ser tomadas, como prestar socorro, uma conversa realmente muito enriquecedora. E a gente continua falando sobre esse tema agora, doutor Flávio, sobre a questão, o senhor falou que em situações até de a pessoa estar fazendo um exercício físico, pode aí sofrer um infarto. É importante, por isso, a pessoa fazer aquela vistoria no médico? O famoso check-up, né, Elaine? Então, qual é o que é preconizado? Que toda pessoa adulta, ao decidir fazer uma atividade física regular, que faça pelo menos um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame inicial, apesar de ser um exame simples, ele pode trazer muitas informações para o cardiologista ou o clínico, que possa já direcionar outros exames a serem realizados, tá? Então, a partir dos 35 anos, além do eletrocardiograma, a gente indica a realização do teste ergométrico. O teste ergométrico, o paciente é colocado numa esteira sobre velocidades com aumento crescente dessa velocidade, para que a gente observe se apresenta alguma arritmia no coração, se apresenta alguma elevação da pressão arterial ou alterações que indiquem chance de infarto. O exame sendo conclusivo e não tendo anormalidades, o paciente encontra-se apto a realizar qualquer tipo de esforço físico, seja ele de maneira acompanhada ou mesmo que ele faça por conta própria. Doutor, e a pessoa que teve ali aquele diagnóstico de pressão alta, vai fazer uso de medicação, a gente sabe que pode ser aquele uso, um tratamento curto, ou que passa realmente a ter que fazer uso aí contínuo da medicação. Essas pessoas, a gente sabe que nem sempre as pessoas obedecem, né, essa prescrição médica. Toma ali a medicação, para de sentir os sintomas e de repente decide não fazer mais o tratamento, né? O perigo tanto eu queria saber do senhor, o perigo tanto da automedicação como também dessa decisão de não vou tomar porque eu não estou sentindo mais nada. Isso. A decisão de iniciar um tratamento antihipertensivo, ela deve ser muito
esclarecida ao paciente e, sobretudo, aos familiares em volta. Porque a importância de se manter o tratamento a longo prazo é o que vai dar a eficácia da proteção de infarto e AVC, que são os principais causas de óbito nos pacientes hipertensos. Então, o estigma existe, os sintomas muitas vezes não existem e, por conta disso, o paciente acaba abandonando o tratamento. E aí, realmente, o perigo acontece, né? Então, o que eu sempre oriento aos pacientes, qualquer dúvida, retorne para que ela seja combinada com o médico que o está acompanhando e vocês possam chegar a um denominador comum. Por quê? Porque isso é que vai dar a proteção a longo prazo. Não é porque você iniciou um tratamento antihipertensivo que vai ser para o resto da vida. Mas para que a medicação possa ser retirada, algumas metas precisam ser estabelecidas, sobretudo de perda de peso e atividade física regular. Uma vez essas metas sendo alcançadas, pode a pressão arterial ser reduzida e a medicação ser descontinuada, mas com o acompanhamento médico. Doutor, e acontece da pessoa fazer os exames, os resultados tá ali, deu tudo certinho, tudo ok, mas é possível que o cardiologista solicite, por exemplo, uma intervenção cirúrgica em caso de cateterismo, por exemplo? Por que isso acontece? Ok, Elaine. Por que isso acontece? Acontece quando eu tenho uma sintomatologia que não está sendo resolvida com o tratamento medicamentoso ou quando o paciente não tem sintomas, mas faz algum exame complementar que mostra algum sinal de gravidade. Então, há situações que o paciente não tem sintomas no dia a dia, mas faz um exame que mostra uma imagem em que aquela parte do coração está em risco de ter um infarto. E aí, nesse momento, é indicado o cateterismo para que você tenha a certeza de que precisa ou não de uma intervenção cirúrgica. Doutor, já no caso, por exemplo, a pessoa sofreu ali um infarto, né, tem um catéter, essa pessoa, existem limitações agora, regras que ela deve obedecer para poder aí ter uma vida mais saudável, que evita aí a possibilidade, porque assim, infartou uma vez não quer dizer que não possa infartar mais, né? Acho que os alertas aí são justamente para atenção dessa situação. Infartou uma vez, tem risco de novo infarto para o resto da vida. Isso aí a gente deixa bem claro para o paciente. Mas não quer dizer com isso que ele não vai ter uma vida normal. A gente hoje tem uma segurança tanto de tratamento quanto de exames complementares para mostrar ao paciente de que tudo o que pode ser feito está sendo feito e aí a segurança para que ele tenha uma vida completamente normal. Tá? Então, eu tenho pacientes que tiveram infarto que são maratonistas, eu tenho pacientes que tiveram infarto que fazem ciclismo, andam 50, 60 km por dia e não tem nenhuma sintomatologia. Tá? E esses pacientes estão fazendo isso por quê? Porque eles já faziam exercício antes de ter o infarto. E uma condição ou outra, seja ela genética ou alguma patologia que tinha que não era bem tratada, que leva ao infarto. Doutor, essa questão do tempo, né? Antes a gente era muito mais comum ver só pessoas mais idosas ali, depois de 50, 60 anos, tendo infarto. E hoje a gente vê pessoas muito jovens aí morrendo por causa do infarto. Esse número, essa idade, né, essa faixa etária, foi reduzida aí com a questão do infarto? Por que isso aconteceu? Quais são os fatores que contribuíram para isso? Bom, o principal fator, se formos analisar de maneira isolada, é a obesidade. Então, a epidemia do sobrepeso e da obesidade, hoje a gente considera como uma pandemia. Não há uma região do mundo onde você não tenha aumentos alarmantes dos índices de obesidade. E com isso, aumentam todos os outros riscos de doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, a tendência é que a gente veja esse tipo de patologia em pessoas cada vez mais jovens, o que não acontecia antigamente. Perfeito.
Nós conversamos com o Dr. Flávio Veras, ele que é cardiologista, professor, atua aqui em Mossoró há mais de 15 anos e trouxe muitas informações importantes aí que faz parte do nosso dia a dia, para o nosso familiar, para a nossa rotina. Doutor Flávio, a gente vai ter que encerrar nossa conversa por aqui. Teriam muitas mais perguntas, né? O que serve para outra oportunidade, nós queremos deixar aberta aqui a porta do nosso programa Vida e Saúde. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Elaine. Espero que tenha ajudado a esclarecer dúvidas da população e todos à disposição do programa Vida e Saúde para vir aqui novamente. Perfeito, e já faz parte da nossa lista de convidados. Obrigado. Então é isso, gente. Vamos procurar fazer exercício, comer melhor, né? Ter uma vida mais saudável, que pode aí prevenir muitas doenças, como infarto, por exemplo. E se você tem algum sintoma, já tem algum alerta aí, procure um médico, porque ele é que pode dar aí o norte para como você pode seguir a sua vida. A gente deseja saúde para você, a gente chega ao fim dessa edição do Vida e Saúde. Você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 23.2 da TCM e também pelo canal 2 da Telecab. Lembrando que esse e os outros programas ficam na nossa grade no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.